Eu me chamo Erickson, trabalhador aqui do Lar de Jesus, e vamos dar início à nossa palestra de domingo. Sempre começa aproximadamente às 17 horas. Geralmente a gente lê um livro, Fonte Viva, mas eu tive um sonho essa noite. A gente sabe que sonho muitas vezes não é por acaso, né? E eu queria começar falando sobre a guerra, que é um tema bastante discutido nas mídias, nos telejornais, né? Há meses atrás vimos falar na guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, e mais recentemente temos aí essa guerra entre os palestinos, né, que com o Irã e Israel. O que eu tenho percebido em conversas com conhecidos são pessoas tomando partido de A ou de B, né? O Livro dos Espíritos, ele tem, em suas questões, ele fala nas guerras, mais precisamente na lei de destruição. Tá? Esses países estão passando por essa situação por inferioridade moral, né? Eles ainda são seres primitivos moralmente. Intelectualmente, eles têm bastante informação, mas moralmente ainda são seres primitivos. E nós, como espíritas, não podemos apoiar nem A e nem B. Compreender que nossos irmãos estão passando por um momento evolutivo. Não é? Então, assim, não devemos tomar partido nem de A e nem de B. A questão 742 da Lei de Destruição do Livro dos Espíritos nos fala que é o que impele o homem à guerra. Eis a questão. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, a lei de destruição está inserida na lei do progresso. É importante que haja destruição para que o novo aconteça, e é o novo com a gente mesmo. Nós vamos nos renovando à medida que vamos evoluindo. E vamos evoluindo, interagindo uns com os outros. Né? Então, para quem tiver interesse, leiam no Livro dos Espíritos a questão 742 a 751.
Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. É o que a gente comentou no início. Então, para a gente começar os trabalhos de hoje, vamos convidar o nosso irmão Carlos Sérgio e solicitar a nossa irmã Quininha para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, aqui nós estamos reunidos em seu nome, buscando a harmonia do universo para todos nós da humanidade, para que nós possamos compreender os nossos conflitos e os conflitos alheios. É necessário, Senhor, os conflitos, mas há de quem origina o conflito. Mas, diante dessa dificuldade, Jesus, nós vamos tirar grandes ensinamentos. Aproveite desses momentos difíceis que os nossos irmãos estão passando. Cabe a nós, Jesus, orar, pedir proteção para eles, para que os seus amigos espirituais e os amigos do universo possam colaborar com o nosso irmão, dando compreensão e paz. Ilumina, Jesus, os nossos pensamentos, ilumina também as nossas dores, acalma as nossas aflições. Que as tuas bênçãos generosas se façam presentes sobre todos nós, encarnados e desencarnados, em especial aqueles que passam por sofrimento, que não se compreende por que sofrem. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Mãe Santíssima, em nome do nosso amigo anjo Gabriel, do nosso irmão Chico Xavier, passamos a palavra ao nosso irmão para que dê o iniciado na reunião da tarde de novo. Muita paz para todos. Boa tarde a todos e a todas. É com grata satisfação que recebemos o convite do nosso irmão Miguel para que estar presente pela primeira vez. Né? E aí a gente vai entrar propriamente no assunto que gostaríamos de compartilhar com os senhores, com as senhoras, com as senhoritas. Trata-se dele, onde, por coincidência, entre aspas, está aí o nome da casa, o lar de Jesus. Sabemos que é apenas uma expressão, né? Mas que traz um significado e um sentido muito forte. Onde é o lar verdadeiro de Jesus? Vocês sabem me dizer? Alguém sabe? Onde é o lar de Jesus? É aqui? Na casa? Na nossa intimidade, em nosso coração. Olha que coisa linda. Quando se fala de coração, hoje, já não nos reportamos apenas ao órgão físico. Mas o coração, olha que frase forte, ele é a nossa expressão máxima da consciência. Olha que coisa interessante. Hoje, a neurociência, né, a física quântica está dando um impulso muito grande e abrindo um leque imenso de compreensão sobre a relação nossa, conosco e com o universo. Olha que coisa interessante, né? E lá atrás, Jesus convidava Pedro para ir difundir o seu evangelho. Para quem não sabe, evangelho significa boa nova, né?
Um novo despertar. E Jesus falou da seguinte forma: ide e pregai o meu evangelho. Implantai o reino de Deus, o reino de meu Pai, no coração dos homens. Olha que coisa interessante. Como assim implantar no coração? Agora a gente consegue entender. Porque o que a mente elabora, em termos técnicos, vamos dizer assim, energéticos, o coração executa. Se nós não conseguimos entender essa relação, nós jamais iríamos compreender essa expressão. Agora a gente conhece e compreende. Porque é o coração o responsável pela materialização daquilo que vivemos. Nós atraímos e convivemos, vamos dizer assim, com a nossa própria criação. Somos, com essa expressão que foi dita há algum tempo, co-criadores no plano que nós venhamos. Já começamos a tirar um pouco da responsabilidade, digamos assim, do Criador. Né? Começamos a compartilhar com Ele da grande obra. Cada um de nós passa a ter uma grande importância dentro dessa grande obra. Sabendo disso, vamos compreender melhor Jesus? Vamos conhecer melhor Jesus? Vamos, né? Então, se eu perguntar para um de vocês aqui, digamos que eu não conhecesse Jesus, eu chegasse para você, mas mesmo seu nome? Erickson, me apresente Jesus. Quem é Jesus? Aí o que você diria? Descreveria ele para mim, fisicamente? O que você diria? Modelo e guia. Perfeito. Aí você tem uma imagem de Jesus. Você diria o mesmo? Repetiria o que ele falou? Ou teria uma outra forma de você me mostrar Jesus? Conduta. O exemplo, né? Ele deu alguma coisa. Você me diria o quê? Jesus é o farol. Jesus é o farol. Aquele que... Deus, a prova maior do amor de Deus por nós. Muito bem. Viram que cada um tem uma visão, mas fala da mesma coisa, né? A doutrina espírita, né, que significa o conjunto, codificado, né, por Kardec, são 21 obras, salvo engano. Nessa codificação, ela tem uma visão de Jesus. Não tem? Tem uma expressão lá que fala: Jesus é o Espírito puro. Já ouviram falar? Jesus é um Espírito puro. Jesus é o Consolador. Jesus é o Espírito de verdade. Não é assim? Então, essa é a opinião da codificação em relação a Jesus. Se eu perguntar lá, digamos que existe um corpo doutrinário, né? A gente costuma assim falar isso. Vamos materializar aqui o ser na figura de Kardec, né? E perguntar: quem é Jesus? E ele vai dizer: é o Espírito puro, é o Espírito de verdade e é o Consolador prometido. Caramba! Espírito puro. Vamos começar pelo Espírito puro. O que é um Espírito puro? Ora, só pelo nome está se dizendo. É aquele que alcançou o quê? A máxima evolução que a gente possa imaginar, não é? Um Espírito puro, ele tem paixões? Não. Nem boas? Paixões boas ele não tem? Tem ou não? O Espírito puro tem paixões boas ou não? Tem não, gente. Não tem nem boas nem mais. Porque ele é puro. Ele é puro. Se nós formos observar, dentro da codificação tem lá
3 estágios, né? Que são as classificações que é dada por Kardec, do estágio que nos encontramos, vamos dizer assim, que é para compreender bem. O primeiro estágio é o quê? Da extensão. Vocês lembram? Qual é? A escala espírita, pessoal. Eu tenho que falar o nome, escala espírita, que é o pessoal lembra. Né? Na escala espírita, qual é o primeiro? Espírito puro. Segundo, espíritos bons. E o terceiro, como é o nome? Espíritos imperfeitos. Eu costumo dizer assim, em estado de imperfeição. A gente não ficar muito simples, então, né? Mas em estado de perfeição. Aí nós temos, dessas 3 classificações, temos ali descrito cada uma delas. O espírito puro, ele não tem nenhuma influência da matéria. Porque as paixões, que são paixões? Paixões são os sentimentos externados de uma forma muito forte. Está ligado à influência da matéria. Então, vamos dizer, e também você não consegue controlar facilmente. Quer ver um exemplo? A raiva é uma paixão. Você já sentiu raiva uma vez? Acho que todo mundo aqui já sentiu raiva, já? Você conseguiu parar a raiva só dizendo assim, para a raiva, eu não quero sentir raiva. Conseguiu? Com certeza não. Por quê? Porque a influência da matéria, que estágio que nos encontramos nessa terceira classificação, é muito mais forte do que a natureza inversa do espírito sobre a matéria. Então, fica muito difícil a gente controlar as paixões inferiores. Porém, é possível com um certo trato, com um certo trabalho. E hoje nós temos aí inúmeras teorias e técnicas que nos fazem acalmar, né, quando está com raiva. Tem até uma técnica, ela é trazida pelo conhecimento linguista, né, que chama-se pranayama, que é uma respiração, é uma técnica respiratória. Eu uso muito para dormir. Eu até chamo de Rivotril, que é uma respiração que a gente faz passiva. A gente inspira profundamente, segura a respiração em 4 segundos, mais ou menos, e expira no dobro, 8 segundos. Experimente fazer isso quando estiver ansioso, quando estiver aborrecido, com estado nervoso, abalado. Experimente fazer isso, essa respiração, durante umas 5 tentativas. Você vai ver o estado como se equilibra. O corpo se equilibra imediatamente. Isso é cientificamente comprovado hoje. Então, é legal a gente ter esse conhecimento, colocá-lo em prática. Vai nos ajudar muito nesse estágio que nós nos encontramos. Existem outras técnicas eficazes. Mas eu escolhi essa que é mais simples, mas que traz uma calma danada. E aí a gente pode voltar ao nosso estado de equilíbrio e aí, né, conseguir lidar com aquela diversidade. Mas a paixão inferior, ela tem essa característica. Os espíritos bons, eles têm o domínio já pelas paixões boas. Eles conseguem vivenciar as paixões boas. Já os imperfeitos, não. Né? Eles já ensaiam as paixões boas, mas eles estão muito presos às paixões superiores. Certo? E os espíritos puros, esses não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Ao ponto de ter o domínio absoluto do seu corpo. Isso ele provou para a gente, não provou em algumas ocasiões? Que ele tinha um domínio sobre o corpo. Um dos episódios que eu acho muito marcante é quando ele é levado para o Gólgota, né? E lá ele vai ser apregoado, né, na cruz. E ele diz que destruirão aquele corpo, né? Ele fala assim, destruireis esse templo e eu reconstruirei em 3 dias.
tanto domínio que ele possuía sobre a matéria. Momentos houveram que tentaram encontrá-lo, né, para aprisioná-lo, e quando chegavam no local ele não estava mais. Ele tinha o controle muito grande sobre a matéria, e ele conseguia sair do lugar, se desmaterializava no lugar e materializava no outro. Isso, se a gente for a fundo conhecer mais Jesus, a gente vai ter coisas extraordinárias sobre ele. Mas vamos lá. Se Jesus é o Espírito puro, e já que ele domina as paixões, não tem nenhuma influência, e agora? Como é que a gente deve interpretar? Eu vou ser direto. A paixão de Cristo. Kardec nem faz questão de estudar ou de fazer uma referência, né? Porque ele sabe que sendo ele o Espírito puro, jamais poderia sofrer, chorar, pedir para o Pai que tirasse o peso das costas dele, mas quando? Ele tinha um domínio completo, absoluto, está lá, está escrito na codificação. É algo tão interessante que Kardec, numa das passagens, que fala sobre a tentação, já ouviram essa passagem? Que Jesus foi tentado? Numa dessas nessa passagem, Kardec, vocês sabem que Kardec ele era muito questionador. E ele chamava os espíritos para poder esclarecer. Lá na Gênesis, tem um momento que Kardec chama João, que foi o evangelista que escreveu, não foi? A passagem da tentação. Não foi João? Ele evoca João. Vem cá. Que história é essa? Aconteceu ou não aconteceu com Jesus? Porque Jesus é um espírito puro. Não poderia ter acontecido isso com ele. E João revela que realmente não aconteceu. E agora? Vai dizer isso para uma pessoa religiosa. Vai impactar, não vai? Mas está lá. João diz, não, isso foi uma parábola, como tantas outras. E aí, se a gente for entrar, vai ter muitas situações que atribuem a Jesus como se ele tivesse vivido e, na realidade, não viveu. Poderia adentrar aqui. Tem aqui uma passagem que dá para a gente fazer um seminário. Como, por exemplo, lá no poço de Samaria. Né? Você lembra dessa passagem linda, né? Que ele conversa com a mulher. Aquilo ali não aconteceu. Aquilo marca o momento em que o cristianismo entra em Samaria. Mas a gente for a fundo aqui, dá para fazer um seminário. Mas o que eu quero deixar claro é que conhecer Jesus vai além dos milagres, vai além daqueles momentos que ele viveu. O título dessa nossa conversa seria, que eu senti ali sentado, a inspiração. Seria do meigo Rabi ao Consolador. Que é essa trajetória que queremos fazer, trilhar juntos, até o final dessa nossa reflexão. Então, respondemos a primeira pergunta. A primeira resposta. Jesus é um espírito puro. Beleza? Agora vamos lá para a outra. Jesus é o espírito de verdade. Eita, agora pegou. Porque lá no início da codificação, surgiram muitas mensagens com a assinatura do Espírito de Verdade. Alguém sabe de qual alguma? Eu não sei. Mas são só mensagens maravilhosas. E, por essa razão, por ser uma mensagem, um nome muito conceituado, né, as mensagens têm muito, surgiram muitos engodos em torno do Espírito de Verdade. E um deles perdurou muito tempo, vocês sabiam? Que foi a ideia de que o Espírito de Verdade era uma pleiade de espíritos. Olha só, até um pouco tempo um amigo meu falou isso. Não é não, Carlos? Um grupo de espíritos? Não é. Kardec afirma isso quando ele fala, ele responde uma carta, está lá na revista Espírita, que não lembro agora de qual
está no meu caderno, eu não fiz abrir caderno. Mas está lá na revista de 1864, se eu não me salvo a memória. Um leitor, tem um trecho na revista Espírita, que saía sempre, que era onde Kardec respondia dúvidas, né? Muitas cartas que chegavam ele respondia. E um leitor disse que tinha um sonho, que o anjo da guarda tinha dito que o espírito de verdade era um grupo de espíritos que se reunia. Kardec, não. Trata-se de um nome próprio. Quando ele fala o nome próprio, ele já derruba a ideia de ter muitos. Nome próprio, que tem o nome próprio de uma pessoa, de um ser. E aí ele esclarece que o espírito de verdade não, era um ser só. Pronto. Passado o tempo, Kardec estava fazendo um discurso, e ele fala que o espírito de verdade era o guia dele. Em nenhuma obra da codificação você vai ver Kardec dizer que o espírito de verdade é Jesus. Mas é isso, Kardec não falou. Por que ele não falou? O que vocês acham? Por que ele não falou? Até disse por quê. Imaginem, ele já era criticado. Ele já queria uma cabeça dele naquela época. Imagina se ele fosse dizer que o espírito de verdade era Jesus. O guia dele era Jesus. Imagina. Mas não disse. Porém, o próprio espírito de verdade se revela em algumas mensagens. Tem mensagens maravilhosas onde ele fala. Eu não vou aqui citar toda a mensagem, porque é longa e é de uma profundidade imensa. Mas tem uma mensagem que é muito bonita, que está lá no Evangelho, e que ele fala, né? Eu vim para os desredados de Israel, né? E ele vai desenvolvendo a mensagem, falando, deixando claro que é Jesus. Como outrora, ele fala, como eu falei outrora, como eu disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele passa, pelas entrelinhas, se denunciando. Né? Então ele mesmo se revela como Jesus. E o tratamento que Kardec tinha para quando falaram sobre ele, também o respeito deixava bem claro isso. Os próprios espíritos, como Erasto, como aquele espírito que foi o criador da homeopatia, o nome dele, Hermann, né? Alguma coisa com Hermann, pelo bem lembrado. Ele, num texto falando sobre desobsessão, ele se refere ao espírito de verdade como dirigente do planeta. A gente pensa que até que é novo, né, essa expressão, mas não é, desde aquele início da codificação já existia essa expressão, e Hermann foi quem trouxe, falando sobre o espírito de verdade. Outro é Erasto. Erasto tem uma grande contribuição para a doutrina. O espírito de Erasto fala que Jesus que o espírito de verdade era o mestre de todos nós. Deixando claro aí, quem é o mestre de todos nós? Jesus. E aquela mensagem que eu falei outrora do Evangelho, tem a mesma mensagem no livro dos médiuns. Só que se você observar lá como está assinado Jesus. Beleza? Estão convencidos que Jesus é o Espírito de verdade? Deu para convencer ou não? Vamos ler, vamos estudar, que vocês vão se convencer mais ainda. Mas Jesus, então, é o Espírito de verdade. E matamos essa segunda, né? E agora ele é o Consolador. Mas não é a doutrina que é o Consolador prometido? É a doutrina ou é Jesus? É os dois. Aí a gente vai observar, lá no passado, ele mesmo, Jesus, fazendo aquela preleção, dizendo que iria ao Pai, mas não deixaria os órfãos, né? Lembra dessa passagem? Mas que ele enviaria um Consolador, né? Que iria ficar eternamente conosco, iria trazer conhecimentos novos e iria ficar eternamente entre nós. Kardec, mais uma vez, vai lá, observa. Espera aí. O que seria esse Consolador?
que ficaria eternamente entre nós. Não poderia ser uma pessoa. Não poderia ser. Para ficar eternamente, uma pessoa não fica eternamente comigo. A gente vai passar pela fase da velhice e vai sair de cena. Só poderia ser algo maior. O que seria, então, um consolador que ficaria eternamente entre nós? Ele fala, então deve ser a verdade. A verdade, a palavra a verdade, ela tem, a gente pode até tentar defini-la de várias formas, mas ela é uma só. A verdade, ela perdura eternamente. Então, somente uma doutrina, somente um corpo de conhecimento que trouxesse a verdade sobre a existência, permaneceria conosco eternamente. E aí foi quando ele afirma que a doutrina preenchia todos esses requisitos expressados por Jesus quando nos promete o Consolador. E aí a gente tem a confirmação de que a doutrina é o Consolador. Mas, no entanto, é ele mesmo que volta, sendo o coordenador de tudo, sendo o orientador de tudo, aquele que gerencia tudo, então ele também é o Consolador. Porque a expressão dele está contida na sua própria obra. Então nós podemos afirmar que a doutrina espírita é a expressão máxima da promessa de Cristo. E agora, o Meigo Rabi volta e nos revela algo muito mais amplo que não só nos consola, mas nos liberta plenamente. Porque o conhecimento em si, ele é revelador, não é? Tanto é que está bem claro aí, bem pessoas dessa maneira, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas nós não nos satisfazemos apenas no conhecimento. Nós temos algo que nos traga um conforto, um alívio sobre nossas aspirações, sobre nossas ansiedades, sobre nossas aflições. Nós precisamos de algo maior. E aí vem a doutrina dos Espíritos nos consolar. Foi aí que eu entendi a consolação, não aquela coisa de carinho, sabe? De aconchego, também. Mas é muito mais do que isso. Vocês estão entendendo agora por que é o Consolador? É Jesus e a doutrina dos Espíritos? Matamos a charada. Respondemos a pergunta? O que é Jesus? É o Espírito puro, é o Espírito de verdade, é o Consolador prometido. Junto com a sua grande obra, que é a doutrina dos Espíritos. Show? Fechamos? Mas eu tenho algo a lhes falar sobre tudo isso que foi dito até agora. Além de toda essa maravilha que foi expressada pelo conhecimento da verdade, é necessário muito mais ainda para se concretizar a nossa verdadeira liberdade. O que seria? Alguém sabe me dizer? Matou. Acertou no alvo. Que nós saímos da inércia, da procrastinação. Nós temos uma dificuldade muito grande de concretizar aquilo que aprendemos. Eu estou aqui falando, como muitos outros já devem ter vindo aqui falando sobre a mensagem do Cristo. Há mais de 2000 anos vem essa mensagem repercutindo, avançando, evoluindo em nós. Continuando na terceira ordem, até quando? Quando nos tornaremos espíritos bons? Quando eu falo isso, a pessoa fica meio na cara desse tamanho. Eu sou bom, sou ruim não. Quando se fala em ser bom, é ser bom de verdade. É ser o próprio bem em ação. Vocês estão me entendendo? Não é só manifestar através de uma ação qualquer, uma atitude benéfica. Vocês estão me entendendo? Eu posso muito bem chegar a ajudar uma pessoa, né? E tudo mais.
mas eu posso não ser bom. Como existe muitas pessoas que não têm nada, faz o que faz, o que tem que fazer, acha que tem que ser feito, vai lá e faz. Mas não é necessário apenas fazer o bem. Está bem claro isso, hein? Sobretudo, ser o próprio bem. E aí sim, a partir do momento em que nós respirarmos, não é? Quando exalar de nossos poros o bem, aí nós alcançamos o segundo estágio. Até lá, precisamos trabalhar muito. Não na correção do outro, porque o que mais nós vemos no nosso estágio é nós querermos que o outro se torne melhor e nós não. Criou-se até uma expressão que eu acho terrível. Eu não gosto nem de repetir, mas eu vou falar, só para ilustrar. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se tornou lei. Né? Porque a gente quer tirar a gente da responsabilidade e jogar a responsabilidade no outro. Mas um dos passos que é significativo dessa caminhada é a gente assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, sobre o que pensamos, sobre o que falamos, sobre o que fazemos. No momento em que nós começamos a exercitar isso, o medo desaparece. A vergonha também vai junto. E aí as coisas ficam mais claras. Porque quem olha para nós vai dizer, eu conheço ele. Conhece? Conheço. E é uma pessoa que faz isso, faz aquilo. E é coerente com o que pensa, fala e faz. Isso no nosso estágio, onde nós nos encontramos. Se você conhecer alguém que seja assim, olha, está perto de passar para o estágio dos espíritos bons. E é capaz de retornar. Porque não tem essa história? Nosso planeta está passando por uma transição, mas ainda não vai dar 100% a bondade aqui, né? Segundo as orientações, o planeta vai predominar o bem, na verdade vai existir o mal ali. Então, os espíritos bons ainda não vêm para cá. Os que alcançaram os bons vão para mundos melhores, onde lá já não exista mais a maldade. Mas a nossa terra, a nossa escola, a nossa casa, a nossa morada, ela está passando por essa transição. E essa transição não acontece apenas no planeta. Ela acontece em todas as dimensões da existência que aqui habita. As nossas células, elas estão mudando. Tudo está evoluindo. E precisamos urgentemente de Jesus, cada vez mais, para continuarmos a nossa jornada com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Porque ele mesmo foi quem disse, vós que estáis fatigados, né? Tomai sobre vós o meu fardo, não é isso? E o meu jugo. O fardo que é leve e o jugo que é suave. E é justamente isso o fardo e o jugo do Mestre. É absorver o conhecimento e implantar isso em nossas vidas. Mas, Carlos, Sérgio, não é possível ainda nesse mundo que nós vivemos. Não espere que todos façam. Faça você. Diz uma frase que está muito voga na internet, né? Seja a mudança que você quer no outro. É a verdade. Essa palavra diz tudo. Seja a mudança que você quer no outro. E assim, teremos um mundo melhor. Seremos bem melhores do que somos hoje. E a certeza disso está com Ele, com Jesus. E nesse lar de Jesus, onde eu me encontro hoje, trazendo, comungando com vocês, compartilhando com vocês essa mensagem, seja cada vez mais aconchegante. Cada um que frequente aqui possa, cada vinda, voltar para suas casas bem melhor do que quando chegou. Tanto aqueles que aqui se encontram encarnados, como também a imensidão de irmãos que aqui se encontram
fora deste corpo físico. Que sejam todos acolhidos sob o amor e sob a bondade de Cristo. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Próximo convite. Graças a Deus, uma explanação maravilhosa. Então, fica aqui meu agradecimento, né? Que Jesus te abençoe, meu irmão, que você venha mais vezes ao lado de Jesus. E também queremos agradecer a vocês que vieram na tarde de hoje, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Nós também temos palestras às quintas-feiras, 7h30 da noite, às 19h30. Temos também nas sextas-feiras, às 15 horas. E temos o tratamento espiritual, né? Que começa na segunda-feira, com atendimento fraterno e o estudo do Evangelho aqui nesse salão. Qualquer dúvida que vocês tenham, procurem a secretaria, que serão informados direitinho, tá certo? E para encerrarmos o trabalho dessa noite, vamos pedir ao nosso irmão Moacir que faça a prece final. Senhor, estou agradecido por mais uma tarde, mais um estudo. Abençoe a cada um que se encontra aqui, Senhor, o nosso familiar, onde ele esteja. Abençoe todo o nosso Brasil, a nossa cidade, toda a nossa gente e o mundo todo que está com essas guerras sem necessidade, Senhor. Só o Senhor mesmo pode dar um jeito. Pedimos pelos aqueles que estão nos hospitais, nos manicômios, em casas de saúde, em qualquer parte, Senhor. Em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Senhor Jesus, pedimos a paz para o mundo, a saúde para aqueles que estão doentes e para todos nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Em nome de Jesus.